Deus, nosso Pai, seja louvado. Então, meus caros, como ouvimos aí a leitura da palavra de Deus, a palavra do semeador, né? Então nós vamos ver o que o Senhor dá para nós agora. Já antecipadamente peço a vocês para se inscrever no canal, né? Para que todos os vídeos que nós fizermos, pregação, hino e tudo, não possa cair diretamente no seu celular. Então, irmãos, a palavra do semeador, o Senhor usou uma figura, né, do semeador do campo para simbolizar o homem e a mulher que pregam o Evangelho. Então, como ele explicou para os apóstolos e para os discípulos, a semente que cai na beira do caminho é aquela pessoa que ele ouve o anúncio do Evangelho, mas ele não guarda no coração. O adversário vem e rebata. E acaba não produzindo nada, ele não converte. Esse aí é aquele que caiu na beira do caminho. Aí vem a outra, como vocês ouviram na leitura, a que caiu em lugar que não tinha muita terra. Nasceu logo que não tinha muita terra. Mas aí quando veio o sol, as pedras esquentou e não tinha terra. E acabou, germinou, mas morreu, não deu fruto. Aí veio aqui semente que caiu no meio dos espinhos. Aí também germinou, cresceu, mas os espinhos também germinou e cresceu. E os espinhos sufocou o trigo, e o trigo acabou morrendo e não produziu. Aí veio aquele que caiu em boa terra. Essa produziu 30, 60 e até 100. Isso quer dizer, irmão, a pessoa ouviu o Evangelho, o Senhor usando ele, produziu 30%, quer dizer, se ele pregou para 100 pessoas, 30 pessoas vai crer. Aquela que deu 60. Se ele pregou para 100 pessoas, 60 dessas pessoas vai crer. E aquela que produziu 100, ele pregou para 100 pessoas, todas as 100 pessoas vai crer. Isso é aquela que caiu em boa terra. E assim, irmãos, é a nossa vida espiritual diante de Deus. Nós não temos que preocupar se essa vai dar 30, se essa vai dar 60, vai dar 100. Porque um é o que semeia, o outro é o que faz produzir. Nós semeamos, mas quem dá prosperidade na pregação é Deus. É lógico que depende daquele que ouve a palavra. Se ele tem vontade de servir a Deus, se ele se dispõe a servir a Deus, Deus vai colaborar com ele. Vai mandar do céu a virtude, a fé, o dom da oração, o dom de crer, e o dom, depois que ele creu e está servindo a Deus, o dom de continuar a missão. Ele também vai ser outro semeador que vai também semear a palavra para outras pessoas, e assim vai evoluindo a obra de Deus no meio das pessoas que ainda não conheceram a bendita semente do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu te digo, irmão e irmã, vamos anunciar a graça de Deus. Vamos pregar, porque o Senhor Jesus disse que o Evangelho do Reino tem que ser pregado até o confim da terra. Então o Senhor virá buscar, arrebatar a sua igreja. Mas para que o Senhor venha, nós temos que pregar, nós temos que anunciar. Que quanto mais demorar para o Evangelho chegar aos ouvidos de todos aqueles que têm ouvido, mais vai demorar para o Senhor voltar. Então vamos colaborar com a volta do Senhor, vamos exortar, vamos pregar, redarguir, né? Orar, buscar a Deus, consagrar a Deus. Tudo isso é uma maneira, irmão, de nós se adequar com o Evangelho, se preparar para trabalhar no Evangelho. Porque tem aqueles que é crente, mas ele não busca a Deus em oração, ele não examina as Escrituras, quer dizer, não lê a Bíblia, né? Ele não procura, irmão, se adequar de acordo com o Evangelho. Porque tem pessoas, irmão, que falam que ele é evangélico, é crente, em vez de colaborar com o Evangelho, ele escandaliza o Evangelho. Porque muitas vezes ele prega o Evangelho para a pessoa olha para ele, mas as vestes dele, o jeito dele não condiz com um cristão, não condiz com a cristã.
ele prega o evangelho, aí a pessoa depois vê ele cantando, depois vê ele num bar, depois vê ele fumando, depois vê quando a mulher vestindo calça comprida, irmãos vestindo roupa inadequada para cristão, entendeu, irmão? Às vezes vê fumando, bebendo, falando palavrão, cantando música, participando de festa mundana, ele está despregando o evangelho, ele não está anunciando o evangelho, ele está pondo impedimento ao evangelho. Mas aquele que, irmão, ouve o evangelho e crê e busca de Deus o conhecimento, busca de Deus a virtude, o dom do Espírito Santo, para orar para os outros, irmãos, para, na verdade, espalhar a palavra, esse é aquele que produz 30, produz 60, e chega o caso de produzir até 100. Porque, irmão, nós pregamos, mas quem coloca a fé no coração é o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque diz assim: Senhor, quem anunciará o evangelho? A quem foi revelado o braço do Senhor, está escrito em 53 de Isaías. Porque ele foi crescendo como raiz da terra seca. Outra parte diz assim, irmão: como os pregarão se não for enviado? E como crerão se não há quem pregue? Porque a crença vem de ouvir a palavra de Deus. Mas quem põe a fé para a pessoa crer é Deus. É Deus que dá o dom para o pregador. É Deus que coloca a palavra na nossa boca para nós falar de acordo, que ela entra no coração da pessoa e faz morada no coração dele. E é como uma sementinha de trigo que semeia em uma boa terra. Começa, irmão, de acordo com que você vai pregando, e vai buscando de Deus, aquela semente começa a encher o coração dele, de um pouco que ele crê, de um pouco que ele está sendo um servo, uma serva de Deus, e também vai pregar a palavra de Deus. Mas para isso, irmão, nós temos que se consagrar a Deus, nós temos que orar a Deus, nós temos que participar dos cultos, das orações, das reuniões, irmão, da reunião de evangelização, orar para os enfermos, orar para os atribulados, para os necessitados, daqueles que estão tristes. Isso tudo, irmão, é a maneira de pregar o evangelho. Com o nosso testemunho, da maneira de nós existir, da maneira de nós olhar nos nossos negócios material, irmão, é fazer os negócios, de ficar devendo paga, né? E andar no nosso negócio direitinho, irmão. É assim que nós anunciamos o evangelho, mas se nós, irmão, também pregar o evangelho e andar de qualquer maneira, dando mau testemunho, sendo crente camaleão, que é de acordo do lugar que está. Porque o camaleão, irmãos, você está no meio que a folha é verde, ele é verde. Você está no meio que ele é marrom, ele é marrom. Você está no lugar que é preto, também ele é preto. E o crente não tem, o crente tem que ser assim.